Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje o tema da nossa história, vamos falar um pouco sobre a carroceria Kai Jaraguá, uma carroceria que foi produzida pela Kai no início da década de 60 e se deu seu encerramento no final dos anos 60, para o início da década de 70. É o tema da nossa história de hoje, aqui no canal Memória do Transporte Coletivo de Aracaju, que estarei trazendo após a apresentação da nossa vinheta. O Kai Jaraguá foi um modelo de ônibus produzido pela empresa brasileira especializada em carrocerias de ônibus, em 1960, ou seja, na década de 60. O modelo se destacou pela sua estrutura turbular, tipo monobloco, com portas-folhas triplas, janelas amplas e envidraçamento horizontal, além do para-brisa ser grande, que era a visibilidade que dava maior para o motorista. Ele foi um marco do transporte urbano naquela época, com as versões incluindo até jardineira, para tráficos de áreas mais difíceis, onde foi encarroçado diversos tipos de chassis, como Mercedes-Benz, Scania, Maserati e Fenemé. A sua estrutura utilizava uma estrutura turbular tipo monobloco, com tratamento de metalização total por subposição de cobre e zinco, garantindo maior aproveitamento da área interna. As portas e janelas eram folhas triplas, acionadas com ar, as janelas amplas que permitia um bom aproveitamento natural da luz, além de oferecer um campo de visão aos passageiros. O chassis, ele foi, como eu já tinha comentado, em versões de carrocerias de chassis diferenciadas, como Mercedes-Benz LP321, Fenemé e Maserati. O Kai Jaraguá, ele apresentou um avanço de termos em tecnologia e design na época consideradamente moderno e dando assim uma opção de qualidade de seus produtos pela Kai naquela época. Bom, vale lembrar que aqui em nossa cidade, Aracaju, nós tivemos esse modelo em circulação, tá bom? Eles não chegaram 0 km, que todos nós sabemos que esse modelo, como ele é do início da década de 60 e a concessão do transporte público daqui da nossa cidade só se deu no final da década de 60 para o início da década de 70, esses veículos vieram já usados de outras partes de alguns estados, daqui do nosso Brasil. Quem teve esse modelo, pessoal, e na verdade foi o primeiro modelo da empresa, foi a empresa Senhor do Bonfim, que na época era conhecida como Bonfim Urbana, nome de fantasia e nome registrado como Messil Transportes, Messil Menezes Transportes, tá bom?
Tratava-se de um veículo 2 portas, Mercedes-Benz, montado sobre o chassi Mercedes-Benz, né? Chassi LP321, e esse modelo ficou em operação até nos meados dos anos 70, ali a metade dos anos 70, 74, 75, foi quando a Bonfim foi adquirindo novos veículos, incorporando na sua frota, e esses modelos acabou sendo desativados, desmanchados e reaproveitando os chassis para ser reencarroçados em novas carrocerias. Que nessa época era a coisa mais normal do mundo, uma empresa reencarroçar seus veículos com um chassis antigo em cima de carroceria nova, tá? Como vocês podem ver na imagem, 3 imagens que eu vou colocar aqui nesse exato momento, passando, né? Daqui da nossa cidade. A primeira imagem é na rua São Cristóvão, um CAI Jaraguá, né, transitando. Nessa época, como vocês podem ver, a estrutura não era muito boa das ruas e avenidas aqui da nossa cidade. Foi um grande desafio que essa carroceria enfrentou, tanto aqui em Aracaju como em outras partes do país, tá? Ele tinha tempo que ele andava em asfalto e depois andava em estrada de chão. Esses modelos CAI Jaraguá, não só como ele, como qualquer outros modelos que eram produzidos naquela época e que operavam em nosso país. Que o Brasil naquela época estava ainda em fase de desenvolvimento, algumas cidades capitais do nosso país. E aqui em Aracaju não foi diferente, a mesma coisa. Nós temos também essa foto, ele vindo na rua de Laranjeiras, como vocês podem ver, né? Ele subindo sentido para a área central da cidade. E essa última foto que eu trago é eles vindo da área da Zona Sul, caminhando para a área central da cidade. Incrível que pareça, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí trata-se da Avenida Rio Branco, ou conhecida como a Rua da Frente, no início da década de 70, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, dessa história, né? Uma dessas carrocerias que foi um marco, né? Na década de 60 pela Caio, né? Que até bem antes do Caio Jaraguá, a produção era da Caio, né? Era produzido o modelo Caio, já ia dizer Caio Bandeirantes. Não é Caio Bandeirantes não, tá? Caio Bandeirantes era a versão do Caio Jaraguá em versão rodoviária, tá, pessoal? Mas então, o seu antecessor que veio antes dele era o Caio Bossa Nova, tá bom? Para quem não sabe. E quando encerrou sua produção em 1900 encerrou entre aspas, né? Porque a Caio lançou outro modelo, mas ainda deixou o Caio Jaraguá em produção ainda, algumas unidades que ficaram em atraso, né? Entrega de carrocerias atrasadas. Assim, no início da década de 70, né, em 69, foi apresentado um novo modelo, que foi o Caio Bela Vista, né, um modelo mais moderno na verdade, e com mais tecnologia, dando assim conforto tanto para o operador, que era o motorista, e para o usuário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, eu peço que vocês deixem um like, comentem. Comenta aqui se vocês já chegaram a ver alguma dessa carroceria de perto, né? Em algum lugar do país, aqui no Brasil, ou aqui em Aracaju. Quem se lembra desse modelo ainda em operação aqui em nossa cidade? Eu mesmo, coisa que eu nem sei nem que esse modelo chegou a operar aqui, porque ele não era nem nascido, na verdade. Meus pais, né, eles eram adolescentes ainda. Meu pai já era quase adolescente e minha mãe ainda era praticamente nem tinha nascido ainda, né? Bom, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, por favor, comentem. Mais uma vez eu peço que deixe o like e compartilhe, que é muito importante para o nosso canal, tá bom? Para crescer e desenvolver. E também eu vejo que se vocês se interagirem, vejo que vocês estão gostando das histórias que eu estou trazendo, tá bom? Muito obrigado, espero vocês aqui na nossa próxima história no canal Memória do Transporte Coletivo de Aracaju, pessoal.
Até a próxima!